feito a uma pauta de costumes extremamente conservadora, o presidente Jair Bolsonaro mandou suspender uma propaganda do Banco do Brasil voltada aos jovens. A tônica da peça publicitária era a diversidade, que caracteriza a juventude nos dias atuais. Até que ponto o presidente da República pode intervir na publicidade do governo e de empresas estatais, de um banco público, como o Banco do Brasil? Meu convidado hoje é o publicitário Pedro Hartz. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores. A interferência foi indevida? Eu acho que foi, além de indevida, Diógenes, acho que ela foi infeliz, porque a propaganda é como o mercado privado, ela se regula por si própria, né? A propaganda, ela reflete o que a empresa precisa divulgar dos seus produtos. Eu acho que não tem que ter interferência política, nem tem que ter interferência de um gestor, né, como um presidente da República, que eu acho que tem coisa mais importante para fazer. Pois é. E o ponto que foi reclamado foi a questão da diversidade, a presença de negros, a presença de jovens com gírias e com coisas que são da atualidade. Ninguém pode escapar disso, né, se quiser atingir o público jovem, né? Diógenes, isso está no dia a dia nosso hoje. Se você pegar um celular hoje de um filho seu adolescente, ele tem acesso a todo tipo de informação. A diversidade está presente no dia a dia da própria internet, né? Então, tudo que você consulta hoje nas redes sociais, nos sites, na própria programação da televisão, você vai perceber que ela só reflete os costumes que estão aí na rua. Então, uma propaganda, ela nada mais ela faz do que beber dessa fonte para utilizar esses argumentos em favor da venda de um produto ou de um serviço. Na hora que você mexe nisso daí, eu acho que quebra um pouco dessa lógica, sabe? No caso do Banco do Brasil, né, depois da intromissão do presidente Bolsonaro, o banco perdeu muito com isso? Veja só, eu fiz um raciocínio bem rápido. O Banco do Brasil é uma empresa pública que tem capital do governo, que é o seu maior acionista. Tem os acionistas minoritários também. O banco tem vários donos. Então, o banco, ele coloca os produtos dele no mercado, ele precisa vender, ele precisa ter lucro. Como é que ele vai vender os produtos dele, disputar mercado com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, com outras grandes marcas, se tiver alguém interferindo? O presidente do Itaú, ele elege uma diretoria de marketing e entrega a responsabilidade, ele não fica se metendo. Você imagina o presidente da República. E aí tem mais um agravante. Você, se você for acionista do Banco do Brasil, você se sente lesado pelo fato de o seu produto não estar sendo vendido, porque uma propaganda que tinha feito baseada em pesquisa, baseada em costumes, e para pegar essa nova geração de investidores que está chegando aí com multicores, né? Ela não funcionar. Quem vai se responsabilizar por isso? E acabou virando uma propaganda negativa para a instituição, né? Porque como viralizou nas redes sociais, Twitter, Instagram da vida, enfim, toda a rede social repercutiu, o jovem, que poderia ser alvo benéfico daquela propaganda, acabou se virando contra, né? Você perceba que o que é que pode ter acontecido? Na menos pior das hipóteses, os jovens não se identificaram com a marca. Ao invés de eles comprarem, por exemplo, digamos que um jovem hoje que tenha 18 anos queira abrir sua conta, conseguiu seu primeiro emprego, quer abrir sua conta num banco. A possibilidade de ele agora não se identificar com a marca do Banco do Brasil, que não conversou com ele, ou quando tentou conversar e foi sacado por uma atitude política, é muito grande. Ele vai abrir a conta dele no outro banco que conversou com ele naquela linguagem. Então não tem nada a ver com político. A propaganda, ela tem um conselho de autorregulamentação, há mais de 40 anos. É o CONAR. É o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Ela se autorregula. Por quê? Porque são as leis de mercado. Propaganda é fruto do livre mercado. Não tem nada que tem presidente, governador, prefeito está se metendo nisso, não. Ou seja, tem que ser uma decisão técnica, nada de política e, como você acabou dizendo na semana passada, num comentário seu, ousadia. Aliás, essa semana que você fez esse comentário, né, no rádio. A propaganda, ela precisa de informação, ela precisa de ousadia e ela precisa dos elementos que estão presentes na sociedade. Você quer lugar melhor do que a própria internet para você beber e pegar informações? A propaganda só tinha isso. Não tinha nada que agredisse os bons costumes, não tinha nada que fizesse alguém em casa se sentir incomodado. E para minha surpresa e para nossa infelicidade, nós que somos publicitários, houve interferência política no local onde não deve ter. Pois é, os personagens dessa história, além do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do banco, Rubem Novaes, que concordou com o presidente, talvez até para não perder o emprego, e o diretor de comunicação e marketing do Banco do Brasil, que foi exonerado, que foi demitido, na verdade nem é exonerado, é demitido, o Delano
o Valentim. Quem criou a campanha, Pedro? Se eu não me engano, foi a W Macan, que é uma das agências que são credenciadas, né, foram licitadas para atender a marca, mas mais importante do que quem criou é a campanha ficou bem feita, sabe, Diógenes? A campanha ficou falando exatamente, porque veja só, nós, da nossa idade, a gente já escolheu o nosso banco lá atrás, mas essa geração que está entrando no mercado agora, começando a trabalhar, ganhar dinheiro... Com essas fintechs agora, né, as financeiras tecnológicas, né? No momento onde os grandes bancos estão perdendo para essas fintechs, para essas corretoras que viraram agências para atender o mercado pequeno, como é que você vai conversar com esse público se você tiver interferência política? Pois é. E, além desta questão da eficiência da propaganda, outra discussão que surgiu no rastro aí dessa intromissão do presidente foi o custo da propaganda. Se eu não me engano, custou de 15 a 16 milhões essa campanha, e ela teve que ser suspensa pela metade, né, da veiculação. Propaganda nunca é gasto, sempre é investimento. Obviamente que você consegue otimizar esse investimento tanto na compra de mídia como na produção das peças, de acordo com a sua expertise e a sua capacidade. Geralmente essas grandes agências, e a Macan é uma dessas grandes agências, eles não fazem uma campanha dessa sem um estudo prévio, sem um planejamento e sem mensurar a quantidade de verba necessária para atingir o público-alvo. Eu sempre costumo dizer que não é custo, é investimento. O mais grave desse assunto, de hoje, não é a verba aplicada, foi o trauma seguido pela decisão política. Pois é. Pedro, você, pela sua experiência, não só no mercado privado, e no mercado privado é bem maior do que a sua experiência no setor público, se você tivesse de aconselhar um gestor público a investir em propaganda, o que é que você diria a ele? Eu diria a ele que invista desde o primeiro dia até o último dia. Primeiro, porque é uma obrigação constitucional. O gestor público ele precisa prestar contas do que ele faz. De suas ações, mas sem personalismo. Né? Sem personalismo, que aí vai de encontro à Constituição. Mas ele precisa prestar conta do que ele faz, ele precisa fazer campanhas educativas e ele precisa fazer campanhas de utilidade pública. Nessas três vertentes, o político ou o gestor público que não fizer, ele está descumprindo algumas regras da própria governança pública, da gestão pública. Mas, além de tudo, ele precisa formar uma opinião junto ao consumidor, junto ao cidadão, dos serviços e do trabalho que é feito pela gestão. Então, tem muito gestor público, infelizmente, de hoje, que deixa para se preocupar com isso, infelizmente, perto de uma eleição onde vai ser considerada a possibilidade de ele ser renovado ou não o mandato. Mas, na realidade, esse trabalho ele é contínuo. Há quem pense na propaganda pública como um gasto desnecessário, e quando se pensa em cortar, em economizar, uma das primeiras despesas é a propaganda. Mas muito se esquece isso que você falou agora e de uma cadeia que existe em torno da publicidade, né? Eu vou lhe dar só um exemplo disso daí, tem vários, tá, Diógenes? Eu vou lhe dar só um exemplo para você e para o telespectador que está nos assistindo. Quando se faz campanha de prevenção de acidentes com motos ou com faixa de pedestre, campanhas educativas de trânsito, reduz-se em até 50% o número de pessoas que vão lá para o Valfredo Gurgel buscar ajuda, buscar atendimento por questões de trauma. Se você for para a ponta do lápis, só com esse exemplo da quantidade de dinheiro que se economiza na gestão pública na área de saúde, por um simples fato de ter dito às pessoas que não acelerem, que não bebam antes de dirigir, que usem capacete, que não invadam a faixa de pedestre, só aí já pagar essa campanha e todas as outras que vão vir. E independente de governos, ao longo dos últimos, acho que a última década, o Detran do Rio Grande do Norte ganhou prêmios, inclusive com alguns comerciais que foram exibidos ao longo. Esse é o bom exemplo, o exemplo claro da necessidade de prestar contas e de fazer campanhas de utilidade pública, né? O Detran do RN, ele vem fazendo esse trabalho há muitos anos e o destaque realmente, como você citou, é nacional, porque realmente é uma necessidade a comunicação. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes no mercado privado que comunicação é tudo. Você até consegue ser um bom gestor, você consegue ser um gestor mediano e se comunicar bem e ter sucesso. Mas é muito difícil, mesmo que você seja um bom gestor, você conseguir se dar bem se você não tiver uma boa comunicação. Porque as pessoas precisam de informação. Teremos alguma surpresa daqui para frente ou o episódio ensinou
o presidente Bolsonaro. Infelizmente, eu acho que ainda vamos ter outras surpresas, porque ele não tá dando tempo de as pessoas perceberem outros trabalhos que estão sendo feitos, principalmente pela equipe econômica e pela equipe de segurança, com os dois ministros que se destacam mais. Mas, infelizmente, ele atropela muito pela comunicação. Graças a Deus, Jorge, ele conseguiu colocar um porta-voz para ter uma pessoa falando sobre o governo, mas na parte de estratégia ainda está bem distante. Pois é, e o próprio governo, nesse caso do Banco do Brasil, a área que cuida, próxima à Secretaria de Comunicação no Palácio Planalto, reconheceu que o Planalto não poderia fazer essa interferência, né? Há até impedimento legal nesse aspecto, né? É, porque as empresas estatais, elas têm a sua governança própria de acordo com a Constituição. Elas possuem autonomia para tomar decisões, principalmente uma entidade como o Banco do Brasil, que existem sócios minoritários. O governo ele é majoritário, mas várias empresas, você, eu, o amigo telespectador, pode comprar uma ação do Banco do Brasil. E como ficam os minoritários? Sabendo que alguém está interferindo e fazendo ela perder mercado. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui nos nossos estúdios do publicitário Pedro Ratz. Pedro, muito obrigado. Primeiro pela aula que você deu aqui para a gente hoje sobre publicidade, não só do campo privado, mas público também. Muito obrigado. Eu que agradeço e agradeço a atenção. É isso aí.